A alegria que nós estamos sentindo aqui na casa de Eurípides é indescritível, imensurável. Pela vinda, e eu digo a vinda, e não a visita, porque o Gilberto não é uma visita, o Gilberto já é de casa. Se a doutrina espírita abraça a todos de uma só vez, o núcleo de Eurípides Barçanufo é um coração só, onde estiver. E o Gilberto é esse coração que abraça todo mundo, que acolhe com carinho, com graça, com leveza, com seriedade. E eu posso dizer isso de cadeira, porque foi lá, apesar de já ter iniciado na doutrina em São Paulo, quando eu cheguei no Rio, ele me abraçou, mas não ficou só no abraço, ele logo me pôs para trabalhar. Porque essa eu acho que é uma característica dos dirigentes das casas espíritas Eurípides Barçanufo. Abraça, acolhe, mas já põe para trabalhar. E ele iniciou aos 21 anos, por volta dos 21 anos, na doutrina, levado pela filosofia, junto com mais 6 irmãos. O irmão mesmo, o irmão gêmeo Gilson, que nos deixou, partiu para o outro plano, não nos deixou, porque ele continua trabalhando ativamente, mas foi para o outro plano ano passado. O Joaquim, o João Carlos, o Luiz, o Ney e o Francisco. Iniciaram no Meier, lá no Rio de Janeiro, em 65, 1º de maio de 65, o primeiro grupo Espírita Fabiano. Depois eles foram, o Ney e o Francisco logo se desligaram, né? Não prosseguiram. Então continuaram os 5, Gilson, Gilberto, Joaquim, João e o Luiz. E aí fundaram lá em Jacarepaguá uma nova sede, que começou pequenininha, depois foi crescendo, crescendo, mais um andar, mais outro andar. E cabe muita gente lá. Sempre cabe mais um. Então, eles iniciaram daí em Jacarepaguá em 1º de novembro de 68. Então, esse grupo que o Gilberto dirige hoje, que sempre dirigiu junto com o Gilson, tem mais de 50 anos. 52. Então, esse menino, eu digo menino porque, apesar dele já ter dobrado o cabo da Boa Esperança, ele tem espírito jovem. É de uma alegria, assim, sempre uma espirituosidade, além da espiritualidade, né? E a gente se sente em casa com o Gilberto. Ele é uma pessoa realmente que vocês vão sentir falta logo, logo. E em breve nós vamos ter que agendar mais uma vinda, não visita. Olha, eu sei que a Marlene, sua esposa, seus filhos, a Marta e o Humberto, e seus netos, a Débora e o Flávio, devem ter muita história boa para contar do convívio com ele, porque realmente, além de ser um estudioso da doutrina, ele também tem alma de poeta. Ele gosta muito de poesia e escreve poesia. Então, eu tenho certeza que todos nós vamos gostar demais e querer que ele volte bem, bem breve para fazer uma outra conversa conosco. Então, agora com vocês, o nosso querido servidor e irmão Gilberto Bordalo. Mas uma boa tarde a todos. Não acreditem no que a Raquel falou. Porque quando a gente ama, a gente... Depois dos 45, a gente fica mais emotivo. Então, quando a gente ama, não vê defeito. Não quer saber. Então, não acreditem. O que, se eu falar aqui não atender, vocês vão sofrer.
mas se sofrerem com resignação, com paciência, sairão daqui melhores do que chegaram. Porque a gente sabe que o sofrimento, quando bem aceito, eleva as criaturas. Então, confortado por essa verdade, nós vamos lá. Então, Emmanuel, no prefácio do livro Os Mensageiros, ele esclarece: o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência. Bom, eu esqueci de falar, porque eu fiz um trabalho denso, mas a dona Maria Helena me deu 3 horas para falar. Não, você pode falar por 3 horas, é sábado à tarde, o pessoal não liga. Então, confortado com isso, vamos em frente. Vou ver se eu diminuo, concentro essas 3 horas para 1 hora, 1 hora e pouco no máximo, 1h15, ok? Então tá bom. Continua Emmanuel. O homem vulgar costuma estimar as expectativas ansiosas à espera de acontecimentos espetaculares, esquecido de que a natureza não se perturba para satisfazer a pontos de vista da criatura. Pedro Richard, no livro Ceareiros de Volta, que deve ter aí na livraria para vender ou na biblioteca, ele disse numa frase, ele concentrou uma realidade perene. A desencarnação é o processo que a vida utiliza para eliminar o que parece e deixar o que é. Porque aqui, na carne, nós temos o jogo das máscaras, o jogo das circunstâncias. Outro dia eu estava falando numa palestra, e não há nada que incomode mais a quem está de frente para a plateia do que uma pessoa cochilando ou dormindo. E tinha uma moça que ela ora cochilava, ora sorria, e aquilo me incomodava um pouquinho. E ora cochilava, sorria, até que ela, quando terminou, ela se dirigiu a mim e disse: olha, adorei a sua palestra. Aí, mas como adorou se você dormiu quase o tempo todo? É por isso mesmo que eu tenho uma insônia. Então a gente vai fazendo força, né? Então é isso, nós podemos ter vidas dúplices, uma aqui, outra em casa. Eu digo tríplice até, uma aqui, uma em casa e uma no convívio social. Aqui não, aqui a gente deixa inconscientemente, quando entramos, a gente coloca para fora o que temos de melhor, a bagagem que construímos já do melhor. Um amigo meu estava sentado na fila do corredor, e ele tinha um calo que, quando pisava no calo dele, ele chegava quase às vias de fato. E uma moça entrou com aquele sapato que parece um estilete, e que tem uns quase 10 centímetros de altura, e pisou no meio do calo dele. Ai, meu Deus do céu, ele quase chorou de dor. Antigamente eu trazia papel, agora eu trago essa geringonça aqui como cola, e às vezes ela apaga. Mas então, quase chorou de dor. Oh, meu senhor, o senhor me desculpe. Nada. O calo estava mole mesmo, ia sair, ia acabar mesmo. Então aqui a gente traz o que é de melhor, mas lá fora a gente às vezes usa uma máscara ou outra, né? Então é as chamadas vidas dúplices. E Pedro Richard conclui: para o espírito desencarnado, entretanto, é impossível viver simultaneamente de 2 modos. Jamais conseguirá ser ao mesmo tempo conscientemente benfeitor e obsessor, apóstolo e falso profeta. E ele conclui: as máscaras valem apenas a sombra da atmosfera humana, liberta a alma, se revela tal como é. Então, gente, vamos aproveitar. Porque, olha, por que o povo tem dificuldade para entender o mundo real, que é o mundo depois da morte do corpo, né? Que é o mundo espiritual? Por que o pessoal tem dificuldade de entender? Porque quando a gente mergulha no corpo, a criatura vive como se fosse corpo. Ele constrói a rotina. Emmanuel fala que a rotina é a ferrugem das ideias. Mas ele vive como se não fosse morrer nunca.
Então, ele não trata do espírito. Então, quando ele chega lá, isso surpreende. Quem frequenta a reunião mediúnica sabe disso. Quantos espíritos sabem que perderam o corpo e estão com raiva, chateados porque não estão mais no corpo, que eles queriam voltar e acham que podem voltar. Por quê? Porque não se prepararam para o desencarne. Se tem alguém aí que tem dúvida que vai desencarnar, eu posso afirmar que vai. Se alguém tiver dúvida, não percam a dúvida, porque é uma realidade. Então, sobre esse problema de duas vidas, Múcio Teixeira, um poeta, ele disse: vida física é uma cela que nos esconde no centro, mas a morte vem a ela e nos descobre por dentro. Quer dizer, quem nós somos efetivamente. E o garoto perguntou ao pai: pai, por que no centro você é diferente? Eu diferente? Lá você é bonzinho, as pessoas até falam alto com você, mandam você fazer isso, fazer aquilo, e você faz. Agora em casa, aí a mulher dele entrando e falou assim: valha-me Deus. Quer dizer, em casa ele era completamente diferente. Agora, no nosso lar, André Luiz, a gente sabe que ele ficou 8 anos no umbral. E ele só conseguiu se beneficiar do amparo depois que ele orou. Olha uma lição para nós, um ensinamento, com fervor, sinceramente. E ele, olha só o que ele disse: quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternas, então amargurosa emergência. Então, meus amigos, não tem tabela, não tem critério absoluto para ficar no umbral. A pessoa é que decide se vai ficar menos tempo ou mais tempo. Clarencio estava ajudando ele, a pedido da mãe de André Luiz, ia lá praticamente todos os dias assistir André Luiz, mandar um pensamento bom para ele, mas ele não, como ele estava numa posição negativa, ele fechou a porta da sugestão boa. Então, no dia que ele abriu, 8 anos depois, aí ele abriu a porta, viu Clarencio levou ele para nosso lar. Então, quem diminui ou aumenta o dia que vai ficar no umbral somos nós, no umbral. É bom a gente ir sabendo disso, para quando chegar do lado de lá não ter surpresas, né? Porque, gente, André Luiz foi uma obra escrita para espíritas. Para espíritas. Ele não falou em céu beatífico, em anjos tocando flauta, não falou nada disso. Ele falou o céu ou o umbral que nós vamos encontrar. Não foi isso? Ele falou exatamente a vida que nos espera, como nós somos. Então não é novidade nenhuma, não será novidade nenhuma para nós, mas a gente tem que estudar, tem que refletir sobre isso. E a oportunidade enquanto estamos na Terra, não é? Então, pelo que a gente vê, não é fácil não. O Enem, gente, do nosso lar é difícil. É difícil da gente passar, tem que estudar bastante, tem que praticar muito. No capítulo 6º de Nosso Lar, olha só, que muita gente tem esse problema que nós vamos abordar aqui. Não é a gente daqui, claro, mas se vocês conhecerem alguém aí fora que tem esse problema, vocês esclareçam a pessoa. Lá no Eurípides da Taquara, Jacarepaguá, tem muita gente desse jeito. Clarencio, no capítulo 6º do Nosso Lar, foi visitar André Luiz e perguntou: como vai? Melhorzinho? Pronto. Foi aquilo que André Luiz queria ouvir. Já viu essas pessoas que se lamentam? Que se lamentam de tudo, são lamentação crônica, não é? Estão sempre de mau humor e de mal com a vida. Não tem gente assim? Não tem gente ranzinza? Eu fujo. Quando esses que eu conheço que são sistemáticos, eu mudo de calçada, porque isso atrai vibração negativa. Então, aí ele começou a falar, ele começou a se lamentar. Estranhas sensações. Olha, não posso negar que esteja melhor. Entretanto, sofro intensamente. Estranhas sensações de angústia no coração. Nunca supus fosse capaz de tamanha resistência, meu amigo. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. Clarencio ouvia atenciosamente
Encorajado com essa atitude, André Luiz desabou a lamentação, né? Ele continuou a falar: meus sentimentos morais são enormes, inexprimíveis. Amainada a tormenta exterior, volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito da minha esposa, de meus filhos? A gente conhece muita gente que depois que consegue voltar, fala isso, lamenta, não é? Referindo-se à esposa Zélia, ele disse: muitas vezes afirmou que morreria de saudades, se um dia eu lhe faltasse admirável esposa. E eu me lembrei de uma trovinha: enquanto vivo ao teu lado chamava-me doce amor, agora desencarnado não passo de obsessor. E Leandro Gomes de Barros disse: Antônio, depois da morte, foi ao lar em corre-corre. Hoje voltou reclamando: viuvez é de quem morre. E André Luiz encontrou isso depois, quem leu o Nosso Lar. Eu não me lembro qual é o capítulo, quando ele entrou no lar, que ele viu a mudança, mas vocês leiam o livro todo, que vão encontrar num determinado capítulo essa passagem que eu estou contando. Nesse ponto da arengação de André Luiz, Clarencio interviu e falou: meu amigo, é uma receita para todos nós. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Sim, claro, ele falou. Aprenda então, olha, pode gravar, viu? Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Olha que beleza. Isso é uma lição, é um manual de vivência. Aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental, e enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. E ele concluiu: dor para nós significa possibilidade de enriquecer a alma. Então, a criatura que vive nessa lamentação, aquilo tudo, ela fica empacada, ela não vai para frente. O Jerônimo Mendonça, que eu conheci, autor do livro Gigante Deitado, ele era de Ituiutaba, ele tomava 20 comprimidos por dia para começar o dia, ele tinha artrite, artrose, era cego, pesava uns 45 quilos, estava na cama há 30 anos. Um dia o homem que levava ele na Kombi, que ele não parava, ele fundou o Centro Espírita na capital, na periferia, era poeta, cantava, era escritor e era orador. A mãe dele um dia chegou: Jerônimo, meu filho, eu tive 9 filhos. É verdade, minha mãe. O único paralítico era você. É verdade, minha mãe. E o único que não para em casa é você. E ele não parava em casa. Então, um dia o guarda pegou a Kombi que o motorista estava levando ele e olhou: mas vem cá, o senhor estava a 140 na estrada, por excesso de velocidade. E ainda mais, ele olhou carregando um doente aí. Pois é, seu guarda, esse doente, há 18 anos que eu carrego ele não para, é para lá, para cá, todo dia. Então, é a maneira de esquecermos de nós mesmos. Se carregas contigo o tempo atormentado sob tristeza e desencanto, é natural te aflijas. Entretanto, não te entregues ao luxo de chorar, diz Maria Dolores. Sai de ti mesmo e escuta em derredor aqueles que se vão sem rumo certo, suportando no peito o coração deserto, na penura que mora entre a noite e o pesar, e vai por aí afora. Então, olha, quem quiser amar o amor pleno, tem uma chave, uma receita: pensar menos em si e mais no próximo. Pode observar, os que amam, que os retratos apareceram aqui, não pensavam neles, pensavam no próximo. O Chico estava um dia comprando tomate numa vendinha pobre, pequena, lá em Uberaba, e estava colocando uns tomates machucados juntos com os bons, e um amigo dele: mas Chico, você está botando tomate machucado? Não, é para aliviar o sofrimento da Maria, coitada, a dona da vendinha, porque ela sofre muito, ela luta muito. Então ele estava pensando no outro, gente. Um dia perguntaram ao Chico: qual é o clima que você gosta mais? Ele falou: o verão. Por quê? Porque o pobre sofre menos.
Então pode ter certeza, a gente... E quem ama é alegre, quem ama exalta a vida. Nós vamos ver isso depois. Independente do tempo, da idade, eu já passei dos 45 anos, já dá para notar, não me pergunte a minha idade, que eu não vou dizer. Mas é isso, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. A criatura menos avisada se vicia no hábito de reclamar, de se lamentar, achar que a sua dor é maior do que todas as dores. Então existe dor menor ou nenhuma dor que a criatura transforma num sofrimento grande. E existe dor maior, como a do Jerônimo Mendonça, e ele não sofre, a rigor. O espírito dele não sofre. Um dia ele entrou no cinema e a enxergava ainda. E uma moça entrou, esbarrou na cama dele e gritou: "Ô, seu enfermo infeliz! Onde eu vou, esbarro com você. Eu vou na praça pública, lá está você. Eu vou no campo de esportes, encontro com você. E agora, ainda por cima, no cinema, eu esbarro em você." Aí todo mundo ficou olhando para ele, para ver a resposta dele. Aí ele: "Minha senhora, isso acontece porque a senhora não para em casa." Entendeu? Uma senhora chegou para o Divaldo e disse, com 80 anos de idade: "Seu Divaldo, me cura, eu sofro muito, me cura." Aí ele: "Meu Deus do céu, que dor será essa? Eu não consigo enfiar a linha no buraco da agulha sem o óculos. E agora?" Um dia chegou uma senhora lá, que nós fazemos um atendimento fraterno, lá na filial do Eurípides daqui, lá em Jacarepaguá, e disse: "Meu senhor, eu estou em depressão há 15 anos. Eu digo: "Meu Deus do céu, deve ser um grande problema aí." "Qual é o seu problema, minha senhora?" Eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e odeio Jacarepaguá." O que eu ia dizer para ela, meu Deus do céu? Que eu que amo Jacarepaguá. Então é isso, é a maneira da pessoa encarar. Agora, no livro No Mundo Maior, falamos do Nosso Lar, Os Mensageiros, agora no Mundo Maior. O benfeitor Eusébio falava para desencarnados: olha, é o que eles projetam para os espíritas quando chegarem a essa encadernação. Porque uma menina de 8 anos falou: "Na próxima encadernação eu quero ser loura de olhos azuis." Então eu gostei da próxima encadernação. Quer dizer, então quando a gente entra na encarnação, a gente recebe um prontuário daquilo que deve fazer, daquilo que eles esperam da gente. Vamos ver o que eles dizem. Eusébio falava para desencarnados que se preparavam para o retorno à carne na condição de trabalhadores espíritas, traçando um método de conduta. Não basta crer na imortalidade da alma, ele disse. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta o simples reconhecimento de sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os ignorantes e os maus também podem corresponder-se igualmente à distância. O nosso desafio é vencer as ilusões da posse, romper o espesso véu da vaidade e abster-se do veneno do personalismo. E ele completou: exige-se de vós o testemunho da fé e a lealdade aos compromissos assumidos. Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a terra no templo augusto de Deus. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. E ele encerrou: não basta em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende. Porque, olha, não é fácil não. Pedro, agora é no livro Caminho, Verdade e Vida de Emmanuel. Na véspera do Calvário, Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, quando te converteres,
quando te converteres, confirma teus irmãos. Gente, pedia a Pedro para quando ele se converter, ele estava ali 3 anos junto de Jesus, ninguém viu o fenômeno mais radiante do que ele. Ele viu a irradiação no Tabor, ele viu Jesus limpar leprosos, ele viu Jesus curar cegos, mandar paralíticos andares, e Jesus diz isso para ele: quando te converteres, confirma teus irmãos. Isso foi antes de Jesus falar, porque Jesus sabia que ele ia negar a ele, Jesus, antes que o galo cantasse. Como é que pode, hein? Olha só, isso é presciência. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo 3 vezes antes do galo cantar. O espírito superior, que é o caso, por exemplo, de Chico Xavier, ele está acima da matéria. Um parênteses antes de terminar a história de Pedro. Um amigo do Chico tinha uma empregada há 30 anos e ela já estava esclerosada e estava trazendo muito prejuízo em casa, aquilo tudo. Então eles ficaram na dúvida, e aposenta ela, não aposenta, aposenta, não aposenta. Aí ele foi a Uberaba, mas não para perguntar nada ao Chico sobre isso. Foi a Uberaba e, de passagem, deixou o carro longe do centro e disse: vou dar um aceno para o Chico. Quando ele acenou para o Chico falou assim: aposenta! Sem dizer, não, gente, que é isso? Então, voltando aí, eu esqueci, olha, a minha palestra é decorada, viu? Eu vou ter que voltar do início para poder terminar. Mas quando Jesus falou isso, então, gente, nós podemos estar convencidos dessas realidades, sem estarmos convertidos. Olha o desafio. Uma coisa é estar convencido. Até os elementos da sombra eram convencidos, mas nem todos se converteram. Pedro, quando te converteres, confirma, meus irmãos. É um desafio para todos nós. Então é isso. Pedro, porque agora é fácil, né? Antigamente, no tempo de Jesus, não era fácil, não. Ou no início dos centros espíritas aqui, que tinha que botar um nome no caderno por causa do distrito policial, ou no tempo de Jesus, as coisas eram difíceis. Hilário Silva conta, pela psicografia do Chico, que Jesus e Pedro voltavam para Cafarnaum depois de um dia de muito trabalho, muitas curas. Quando Pedro olhou para Jesus, Senhor, o senhor está cansado, eu também estou cansado, vamos pernoitar numa casa aí e amanhã a gente segue viagem. E Jesus concordou. Pedro viu uma casa, bateu e veio um senhor de senho fechado, olhou de cima a baixo para ele: o que é que vocês querem? Não, nós queremos pernoitar, estamos cansados, vamos para Cafarnaum. Olha, lá no fundo tem uma sala com uns almofadões, se vocês quiserem podem ficar lá. E Pedro agradeceu. Quando eles passaram pelo salão, eles viram que era como se fosse um clube da época, que os homens da localidade tinham alugado para as suas brincadeiras. Aí Jesus colocou Pedro no canto, na frente dos almofadões. Pedro colocou Jesus na frente e colocou Jesus no canto e ficou na frente dos almofadões. Aí daqui a pouco se ouviu uma voz lá no salão: mas vem cá, a gente não sabe com quem estamos lidando, podem ser malfeitores. Aí uma outra voz falou: vai lá e apanha um dos malfeitores, para a gente dar uma lição neles. Aí foram lá, pegaram Pedro, levaram para o salão e deram com 10 bastonadas nas canelas dele, com aquele bastão gordo e grande da polícia americana. Pedro, não entendendo nada, voltou com as canelas vermelhas e contou para Jesus: mestre, eu apanhei lá, não sei porquê. E Jesus falou: pois é, você trabalhou, serviu, por hora é o que está endereçado aos meus seguidores. Aí Jesus colocou Pedro no canto e ficou na frente dos almofadões. Passou um tempinho e mais uma voz se fez ouvir: mas vem cá, não é justo só um dos malfeitores apanhar, então vai lá e apanha o que está no canto. Aí apanharam Pedro de novo. Coitado de Pedro. Ele voltou não entendendo nada. Aí falou, contou para Jesus o que foi. E aí
Jesus falou, pois é, Pedro, isso é que está até hoje destinado aos meus seguidores. Pedro olhou com um olhar estranho para Jesus e disse, mestre, talvez seja por isso que tendes poucos seguidores. Bom, voltando a André Luiz, André Luiz queria trabalhar, foi médico aqui, não é? A gente sabe quem foi, Carlos Chagas, e, enfim, queria trabalhar. Aí ele foi falar com Clarencio, não disse nada, mas no fundo ele queria um gabinete médico. Mas Clarencio atendia em dupla, atendeu André Luiz e uma senhora. Aí perguntou à senhora, ela começou a falar que queria voltar à terra, porque estava com saudade dos filhos, que sabia sobrecarregados de trabalho, e ela queria voltar para ajudar os filhos. Aí o Clarencio fez a seguinte pergunta, quantos bônus hora poderá apresentar em benefício da sua pretensão? Ela falou 304 bônus hora. Aí Clarencio falou, é de lamentar, a senhora está aqui há mais de 6 anos e apenas deu à colônia 304 horas de trabalho? Grosso modo, fazendo umas contas, vai dar 52.560 dias. Se eu tiver errado, vocês corrijam. A permanência há mais de 6 anos. E só deu 12 dias de trabalho? Quer dizer, então não teve como ele atender aquela senhora. E serve para nós. Gente, vamos trabalhar, vamos aproveitar a oportunidade. E ele concluiu, a senhora foi colocada em 4 setores de trabalho. E nos 4 setores, a senhora não se criou, reclamou de todos eles, reclamou do chefe, reclamou do colega, reclamou do ambiente, reclamou de quem ajudava, então não dá, quer dizer, porque o trabalhador, como disse Emmanuel, existe o trabalhador quando quer trabalhar, existe o trabalhador que trabalha com quem quer, existe o trabalhador que trabalha como quer. Esse tipo que impõe condições, esse tipo de trabalhador, segundo Emmanuel, não é o trabalhador que Jesus espera, nem conta com eles. Bom, a Sheila, que era uma evangelizadora do interior de Minas Gerais, um centro pobre, vidros quebrados, ela dava 4 aulas sábado pela manhã. Apareceu um garoto com 14 anos, batendo com um ferro no chão, nos móveis, ele não dizia uma palavra, ele só batia. E um dia ele rasgou os desenhos que os alunos da tia Sheila faziam. Ela foi chamar a atenção dele, ele falou, ô sua burra, a senhora acha que eu não sei desenhar? Ela evangelicamente deu folhas e papel e lápis para ele. Ele fez um Pato Donald perfeito. Então ele passou a fazer os desenhos, ilustrar as histórias que a tia Sheila contava. E quando ele começou a trabalhar no bem, o que acontece? Aí, os nossos aliados, porque eu ouso dizer que todos nós temos obsessores, todos nós aqui, mas não quer dizer que estamos obsidiados. Enquanto estivermos trabalhando, eles estão lá do outro lado da rua, eles não entram. Uma vez o Chico estava psicografando e um amigo dele lá no Luiz Gonzaga, lá em Pedro Leopoldo, e Mozart alto na vitrola, mas muito alto. E ele, até que o amigo entrou, não, mas o que houve, Chico? Não, foi Emmanuel, mandou botar música clássica, porque o obsessor não gosta de música clássica. E eu também concluí no meu tempo desse trabalho que o obsessor também não gosta de banho frio. Quando vocês sentirem alguma influência, nós vamos ver isso amanhã, caso você tenha a coragem de voltar aqui amanhã. O obsessor não gosta de música clássica, nem de banho frio. Eu receitei para uma amiga que estava sentindo um assédio espiritual, o banho frio, ela era inverno, e ela voltou gripada. Não, eu estou gripada, mas estou me sentindo calma, tranquila. Quer dizer, o banho frio espantou. Então o Chico falou, olha, eles estão lá do outro lado da calçada. A música clássica espantou eles. Olha, outra coisa que o obsessor não gosta, eu vou dizer para vocês, ele não gosta de pessoas, aliás, ele adora, o obsessor adora pessoas tristes,
desanimadas, preguiçosas, pessimistas, cansadas da vida, eles adoram. É o que eles mais gostam. Porque essa pessoa não faz nada para melhorar, para evoluir. Vocês sabem qual é o princípio central da lei de Deus? Quem acertar a Dona Maria Helena paga o cafezinho ali na cantina depois. O princípio central da lei de Deus é a evolução. É evolução, gente. Então nós não estamos aqui, olha, o espírita não reencarna com passaporte. E agora mesmo teve problema para tirar passaporte. Né? O espírita não reencarna com passaporte. Ele reencarna com carteira de trabalho. Para trabalhar. Então o nosso amiguinho rasgou começou a fazer os desenhos e começou a ter pesadelos. Aí a tia Sheila falou, canta aquelas musiquinhas que a gente canta na aula aqui. Aí ele começou a cantar e os pesadelos foram embora. Com 17 anos, uma bala achada achou e ele morreu. 15 anos depois, numa reunião mediúnica, um espírito se apresenta e disse assim, eu vim aqui para agradecer a tia Sheila, porque a tia Sheila me apresentou a Jesus. Hoje eu sou de Jesus. E para provar que sou eu, ela cantou. Ele cantou aquela musiquinha do passado. Eu fiquei pensando, aí eu digo, meu Deus do céu, nós também fomos apresentados a Jesus. Alguém tem dúvida que nós fomos apresentados a Jesus? E nós fizemos mais. Nós pedimos trabalho a ele. E nós prometemos que íamos fazer. Quer dizer, então, gente, é para a gente pensar nisso. Não é fazer acima do que a gente pode, não. É fazer o que pode. A gente fazendo o que pode está ótimo. Porque pior do que fazer o pouco é não fazer nada pensando em fazer o muito, que não consegue fazer. Então vamos fazer o que a gente pode. Tinha um senhor lá no centro que ele dava passe na fila que ia entrar para a cabine do passe. Então ele dava passe e dizia, meu filho, cala a boca aí, não fala não. E continuava dando fila, dando passe no primeiro da fila. E a gente deixava, ia brigar com ele. Depois ele se ajeitou, o conhecimento, aí ele passou a dar passe sem reclamar do garoto na fila. É ou não é uma evolução, né? Então, meus amigos, nós fomos apresentados a Jesus e ele espera de nós não o sacrifício como no tempo do circo, não. Ele espera de nós o trabalho. Quem leu o livro Vencendo a Dor da Morte, de Célia Diniz, levanta o braço. Quem leu? Olha, Dona Maria Helena, peço urgentemente a livreira para comprar esse livro. Hein? Tem? Então, ó, tem que fazer fila porque vai acabar logo. É o melhor livro espírita que eu li nos últimos 3 anos. Vou contar um lance dele aqui. A mãe dessa, ela teve no Eurípides fazendo um seminário. Pode convidar que ela vem. Ela perdeu um filho com 3 anos e uma filha com 23. Era de Pedro Leopoldo, amiga do Chico, embora novinha, contou casos extraordinários do Chico. Lições espetaculares nesse livro. A mãe dela um dia teve uma alergia, ficou com o corpo avermelhado, enfim. E aí nem passe ajeitava. Remédio, passe, foi até que ajeitou. Ajeitou, mas ela ficou com uma mancha na testa que não saía. E ela perguntava ao Chico, porque a vaidade, né, a aparência, o Chico não tem um peeling, é peeling que fala? É peeling, doutora? Não tem um peeling espiritual aí não para tirar essa mancha? Olha só o que o Chico disse. Ó. Essa mancha é para você, todas as vezes que você se olhar no espelho, você saber, lembrar que você preferiu o trabalho à lepra. Olha só, gente. Deus é amor. Deus não castiga. Então, a gente pode preferir resgatar os nossos débitos créditos pelo amor. Por que pela dor, se a gente pode pelo amor? André Luiz diz que o amor, o bem que a gente faz hoje, queima
o mal feito lá atrás. E o Chico disse mais, olha como os espíritos são benevolentes. Então não é como, olha, a reencarnação não erra de endereço. Ninguém nasceu na família errado. Aquele marido esquisito, aquela mulher mal-humorada, ninguém nasceu. Todo mundo nasceu na família certinha, certinha. É aquilo que a gente merece. E eu digo que a nossa encarnação atual foi melhor do que a antiga, do que a anterior. Pode ter certeza disso. Então, os mentores sabem aquilo que a gente vai aguentar. O Senhor não dá uma cruz mais pesada daquela que a gente possa carregar. Então, vamos pensar nisso. Então, o Chico falou, você nasceu, preferiu o trabalho, porque se você viesse com a lepra, você não ia aceitar, ia sair do corpo antes da hora. Uma encarnação perdida, não seria? Uma encarnação perdida? Então, gente, olha só. E o irmão dela, o irmão da Célia Diniz, está nesse livro. Ele teve um acidente, estava brincando, teve um acidente, saiu uma fagulha, feriu uma das vistas, ele perdeu a vista. Aí o Chico falou, apanha um retrato que vocês têm antigo com o jovem aqui, na fotografia. Aí, quando olhou, no olho lesado tinha uma mancha branca, que na hora quem via a fotografia não notava, mas olhando com mais atenção, tinha, quer dizer, era a prova que ele ia passar. E aí o Chico completou, porque se você queria voltar cego para pagar dívidas, os benfeitores não deixaram, porque você não suportaria e iria sair da carne antes da hora. Então, cego de uma vista só não. Você veio, está tudo bem e a coisa fluiu. Então, gente, por isso é que o espírita, ele sabe o que é que o espírita lamenta mais, e ninguém lamenta mais do que ele, quando ele desencarna? Aí quem vai pagar o café é a Raquel agora. Caso nós lamentamos o tempo perdido, quando a gente podia fazer e não fez. Depois da morte no além, a dor que mais agonia é a mágoa de não ter feito todo o bem que podia, disse o poeta. Então é isso que acontece. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta até para desanuviar o clima. Qual seria o livro que vocês levariam se fossem jogados numa ilha deserta? Qual livro vocês levariam? Qual livro? Pode falar. Hein? Evangelho. Qual? Evangelho? Evangelho. Eu não levaria, não. Eu levaria um manual de sobrevivência. E nós, espíritas que estamos aqui, trouxemos um manual de sobrevivência, chamado Livro dos Espíritos. Tem livro melhor do que esse? Fala quem fomos, quem somos e para onde vamos. Gente, nós não precisamos de mais nada para errar menos e acertar mais. E o manual de sobrevivência é o livro Esperança, é o livro Verdade, não é? Então é um grande manual de como viver certo. E aí a gente aprende, e a gente faz. Um espírita foi na fila do banco, naquela fila, que é a fila que eu costumo ir, no banco, que é, eu digo, é a fila de Jesus está chamando. E deu bom dia ao último homem que estava na fila e disse, bom dia, porque eu não lhe conheço. Ainda assim, bom dia. Aí o outro, ainda por cima é sem vergonha. Ainda por cima, bom dia. Aí o homem desabou e falou que ele estava assim, que ele perdoasse, porque a mulher dele estava muito doente, que ele amava, então ele estava descontrolado. O homem foi conversando, se disse espírita, levou ele para o centro espírita, ele se tornou espírita. Gente, um bom dia dado com alegria transformou uma vida. O homem entrou no frigorífico, e o gerente do frigorífico, e quando ele entrou na câmara frigorífica, 5 horas da tarde, no final do expediente, a porta fechou. Aí ele pensou, vou morrer congelado.
porque não adianta gritar, porque ninguém vai escutar. Meia hora depois, o vigia abriu a porta. Ele, por curiosidade, perguntou: por que você abriu a porta sabendo que aqui só podia ter carne? Não, é porque, olha só, o senhor é a única pessoa nesta firma que me dá boa tarde quando eu chego, um boa tarde fraterno, caloroso. Então eu olhei o seu celular na mesa, o seu paletó, e não lhe encontrei, fui lhe procurar. Então, gente, um boa tarde dado com simpatia salvou uma vida. Salvou uma vida. Todos nós podemos fazer isso. Todos nós, gente, o gesto, a palavra, se a palavra convence, a ação arrasta o exemplo, né? Então, meus amigos, é o livro Esperança, aquilo que nós fazemos, que Hermínio de Miranda denominou o livro Esperança, o livro Verdade. O livro dos Espíritos, disse Hermínio de Miranda, veio dizer àqueles que sonhavam com um mundo melhor que esse mundo era possível, era realizável, estava ao alcance de nossa mão. Veio clamar àqueles cansados da descrença e já ultrapassaram a infância espiritual. Para esses é que surgiu o livro dos Espíritos. Então, meus amigos, caminhando para encerrar, eu escutei uma voz dizer assim: graças a Deus ele vai parar. Porque eu falo pouco. Um dia um garoto chegou e falou: o senhor é o melhor orador daqui. Como o melhor orador? Tem tanta gente boa. Por quê? Porque o senhor fala pouco. Então eu vou falar pouco para continuar sendo, pelo menos, convidado de novo, né? Então vamos admitir que se colocassem na nossa conta bancária R$ 86.400 por dia. Já pensaram que beleza? No dia seguinte, mais R$ 86.400 no extrato. Eu diria que nós todos aqui temos 86.400 valores por dia à nossa disposição. Tem um mendigo lá na praça que está esperando um pão, tem aquele homem lá daquele país que penteia o cabelo diferente, enfim, todos têm o mesmo valor diário para fazer o que quiser. Esse valor chama-se tempo. Tempo. Então, vamos valorizar o nosso tempo. Vamos pensar no tempo. Olha, eu, graças a Deus, não é porque eu sei que tenha valor, não, viu? Mas eu durmo pouco. Eu durmo pouco. O espírito, eu acho que ele não precisa dormir mais do que 6 horas por noite. É luxo dormir mais de 6 horas. Para quê? Quem costuma dormir 8 horas, no princípio vai estranhar um pouco, dá dor de cabeça, aquilo tudo, mas depois acostuma. E aí dorme menos. Eu acordei 3 horas da manhã, hoje, e estou aqui, tranquilo, e não estou com sono nenhum. E vai continuar pela noite afora, não sei quanto tempo, graças a Deus. É porque eu sou uma criatura muito necessitada, então os espíritos fizeram desse jeito para ver se eu aprendo e se eu melhoro. Então, pergunte ao aluno reprovado o valor de um ano, o peso de um ano no seu entendimento. Pergunte ao editor de uma revista semanal que tem que colocar a revista na banca aos sábados, o valor de uma semana. Pergunte ao empresário que perdeu o avião por alguns minutos, que ficou preso no trânsito, o valor desses minutos. Pergunte aos amantes o valor de 1 hora. Passa tão rápido 1 hora, não é? Então, meus amigos, pergunte àquele que se safou de um desastre, de um acidente, às vezes até fatal, porque se atrasou alguns segundos e não foi atropelado pelo carro que passava. Pergunte ao atleta que se entregou a disciplinas árduas durante 1 ano para ganhar a medalha de ouro e perdeu a medalha de ouro por alguns centésimos de segundo, o valor desses centésimos. Então, gente, o tempo, olha só, é para amarmos,
para sairmos do pessimismo, buscarmos o otimismo, é para nos reconciliarmos com aqueles parentes que a gente simpatiza menos, é para a gente buscar a reconciliação, andar enquanto tendes luz, disse Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, enquanto estás na reencarnação. Então, meus, vamos usar o tempo agora. É o tempo importante. Gente, o Brasil é abençoado. E não pensem que essas confusões, aquilo tudo, é porque o Brasil não tem jeito, tem espírita que pensa que vai acabar, que não vai dar certo. Não, gente. E o planeta é de prova e expiação. E Emmanuel fala que cabe a nós apressarmos ou atrasarmos a vinda do planeta de regeneração. Caberá a nós. Então, vamos pensar nisso. Vamos pensar nisso. O Hilário Silva conta uma história, eu me lembrei agora, que o orador fez uma palestra dizendo que quem não fazia caridade iria contrair doença ruim, incurável. É uma palestra bem construída, bem feita. Ele foi aplaudido, mas ele era de uma outra cidadezinha, então ele foi para o hotel pernoitar. Estava uma noite muito quente. Ele pegou o evangelho, desceu para ler o evangelho embaixo do poste de luz. Vem um mendigo com a mão magra e disse: uma esmola, pelo amor de Deus. Aí ele botou a mão no bolso para atender a rogativa do mendigo. O mendigo, sentindo-se antecipado da posse do benefício, disse que os bons espíritos o acompanhem. Mas o nosso amigo, quando ele botou a mão no bolso, ele tateou a nota e lembrou que era uma nota de R$50. E que uma coisa é falar e outra é fazer. Ele ainda não estava muito treinado para fazer. Aí ele pensou, não, 50 é muito. Não sei como é que ele vai gastar, posso precisar, e a mão voltou vazia. Quando o mendigo viu a mão voltar vazia, disse que os bons espíritos o acompanhem e não o alcancem. Aí ele já ficou meio, né, assim. Aí a mão voltou de novo no bolso. Quando o mendigo viu, eu acho que ele era esperto aqui de Curitiba, aqui da Santa Felicidade, é esse o bairro? Não? Eu acho que ele era daqui. Aí ele falou que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças. Mas aí, não, aí a mão voltou definitivamente vazia. Não, ele tem cara que bebe, não sei. Aí o mendigo não se fez de rogado, que os bons espíritos o acompanhem e nunca o alcancem com doenças que possam ser curadas. Aí o orador ficou bravo. Mas vem cá, quem é que ensinou o senhor a rogar praga para os outros? Foi no centro. No centro, o homem lá falou que quem não faz a caridade está roubado. Ele falou isso, meu filho? Falou. Então pegou, então toma. E deu os R$50 a ele. Então, meus amigos, vamos exaltar a vida, porque nem a paz nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste o mundo, a vida, sempre a vida eternamente. Muito obrigado, muita paz. Nós gostaríamos agora que todos vocês prestassem atenção. Vamos apagar a luz para poder ver melhor a imagem. As imagens que nós vamos colocar são os espíritos que têm nos ajudado constantemente nesta casa. Queríamos que vocês sentissem sobre vocês, sobre todos nós, as bênçãos que
temos recebido sempre aqui, nesses 30 anos em que muitos trabalhadores se foram para outros lugares, formaram outras casas, outras equipes, mas dos primeiros que começamos, não só eu, mas a Helena, a Arlita, a Graça, o Wilson e tantos outros que estão, nós estivemos trabalhando e esses espíritos que aí aparecem nos auxiliando, derramando suas bênçãos sobre todos nós. Todos nós nesse momento estamos recebendo as bênçãos de todos eles, temos estudado com eles, temos sido valorizados e preparados por eles. Eles têm nos acompanhado nas horas mais aflitivas de decisões e muitas vezes a gente esquece de agradecer. Por isso esse agradecimento a todos eles, aos espíritos que não estão nominados, nós também agradecemos. Agradecemos a todos os trabalhos, todos os trabalhadores, porque a equipe que vocês não veem faz esta casa que vocês veem e participam. Agradecemos também com muito carinho a nossa querida Dona Dirce, que tem estado constantemente preparando com seu amor o nosso melhor ambiente aqui. E nesse momento pedimos para Carol que cantasse uma música daquilo que queremos dizer para todos esses espíritos e especialmente para aquele maior que avalizou a nossa vinda a esse planeta, o nosso progresso. E por isso concordo plenamente com o amigo Gilberto, como nos disse Paulo apóstolo, vivei sempre alegremente. Ela vai cantar uma música para nós e essa música, primeiro ela vai cantar sozinha para que todos nós peguemos e sintamos a beleza da sua voz, e depois vocês podem inclusive cantar juntos se quiserem, que é uma música muito simples, que fala de amor, do amor que sentimos, do amor que temos, e podemos todos cantar para todos nós, que na verdade é um grande abraço a todos nós, que depois da música da Carol, nós vamos ter a oportunidade de lancharmos juntos, festejarmos, porque 30 anos vai aqui muitas horas de mocidade de nossas vidas, e é muito bom a gente poder envelhecer trabalhando numa casa espírita e podendo ter sempre o trabalho e o amor ao próximo e todas as verdades que encontramos na doutrina do Cristo, na explicação de Allan Kardec, no auxílio diário de Eurípides Barçanufo e desses outros companheiros. Por isso agradecemos com essa música que vai no nosso coração e que vocês todos possam sentir como nós estamos sentindo aqui, a emoção que nos causa a presença desses espíritos amigos que estão nesse momento aqui conosco. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar
e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nenhum segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você, mas como é grande. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Nós gostaríamos que vocês ouvissem agora, para encerrar esse nosso momento, que a espiritualidade sabia de toda essa festa que íamos fazer. Ela antevê, como nos comentou aqui o Gilberto, que antevendo as coisas boas que vão nos acontecer, ele se antecede. E nessa semana, a nossa querida Alta de Souza mandou, através da nossa Raquel, um poema para agradecer a presença entre nós do nosso amigo e irmão, o Gilberto Bordalo. Então, ela vai encerrar nesse momento com esse poema de uma simplicidade maravilhosa, com toda a beleza e com todo amor, que expressou o nosso sentimento em relação a ele, nas palavras que só a Alta de Souza poderia trazer para nós. Então, na simplicidade e com todo o amor que a Alta de Souza sabe tão bem passar nas suas mensagens, e mensagens em forma de poesia, com a delicadeza que ela tem como característica, ela disse assim: ao servidor Gilberto: se sofres pela terra muitas dores, das faltas que acumulaste outrora, lembra que o céu te deu na boa hora um renascer no amor e entre amores. Corações bem juntos, aurora, aurora, no ventre, como 2 botões de flores, ora pequenos, ora 2 senhores, aqui no além e pela vida afora. Agradece a tarefa que ilumina, mantendo o brilho da chama divina que acendeste junto com teus irmãos. Nos lares que acolheste em teus braços, as rosas e os jasmins cobrem teus passos, e é o Mestre quem perfuma tuas mãos. Alta de Souza, com todo amor. A Maria Helena está lembrando que agora nós vamos passar para os minutos de desmaterialização. Nós convidamos todos vocês a desmaterializar o lanchinho que nos aguarda ali do lado. Só um minutinho que o Gilberto quer falar mais alguma coisa.
Não, olha, vocês podem ir para lá e comer sem susto, porque o espírita não engorda. O perispírito é que incha.